sensíveis. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui convosco. É um prazer e ao mesmo tempo não é. Porque a responsabilidade é muita. Às vezes, mas isso sou eu, não é? Ali o Samuel estava a dizer que tinha borboletas, mas era por outros motivos. Eu tenho borboletas, sempre tive borboletas, desde que Deus me dá o privilégio de poder partilhar a palavra dele com os meus irmãos. Sempre tenho borboletas. Agora já estão mais organizadas, mas elas continuam lá, o voo continua lá, não é? Porque é uma responsabilidade trazer um recado em nome de Deus. E então, desejo mesmo que Deus se possa usar da minha vida, da minha boca para vos abençoar. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 5. Ops. Mateus 5. Obrigada. Pontos. A ganhar pontos. Ora bem, então vamos lá. Há uma professora da Palavra de Deus que eu gosto muito de ouvir e de estudar com ela. E ela diz uma frase que eu nunca mais me esqueci, que é o seguinte: o coração não pode amar aquilo que a mente não entende. E a palavra de Deus é para ser lida. Muitas vezes diz, a gente não precisa de entender a palavra de Deus, a gente só precisa de fé, de acreditar. E sim e não. Porque apesar de Deus ser incompreensível, Ele é possível de ser conhecido. Ele se faz conhecer. Tanto quer se fazer conhecer que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Queremos conhecer a Deus o Pai, temos de olhar para o Senhor Jesus. E apesar de Deus ser incompreensível nos seus caminhos, Ele disse, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Mas isso não quer dizer que Ele não se queira revelar a cada um de nós. Porque Ele disse, não digam quem é que vai subir ao alto para nos fazer trazer as palavras de Deus, ou quem é que vai descer ao fundo do abismo para nos fazer conhecer o pensamento de Deus. Eis que as palavras de Deus estão no nosso coração. Deus colocou no nosso coração como? Através do seu Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa salvação. E quando nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo a viver dentro de nós. Deus se quer revelar a nós e quer unir o nosso coração, a nossa fé à nossa mente e que entendamos cada vez mais o nosso Deus. Ok? Há pessoas também que põem de parte os sentimentos. Nós não podemos ter sentimentos. Quando estamos na igreja, então, não se pode dançar, não se pode bater palmas, não se pode quase suspirar, não se pode quase respirar. Mas Deus fez-nos com sentimentos. E diz que o próprio Deus se alegra sobre nós e esse alegrar sobre nós diz que Ele dá voltas, rodopia à nossa volta. Se Deus se manifesta dessa forma connosco, Ele diz que verá o trabalho da sua alma e sentirá satisfação. Deus é um Deus também de sentimentos, por isso nós podemos expressar os nossos sentimentos. Fé do coração, mas também é expressa com sentimento e também com o entendimento da nossa mente, com os nossos pensamentos. E hoje queria trazer até vocês algo à nossa mente, para nós pensarmos sobre estas coisas que Deus nos ensina. Não é só acreditar, é importante acreditar, mas temos de acreditar com entendimento. E estes versículos que nós vamos ler em Mateus 5 fazem parte do famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha.
E esta parte que nós vamos ler é um bocadinho de um sermão que dura o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. E nós vamos ler a partir do versículo 5 eu disse Mateus 5, mas não é, peço desculpa, é Mateus 6. Está bem? Peçam-me perdão. Mateus 6, versículo 5, eu vou ler até ao 13. Diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Ok, eu hoje quero abordar este tema da oração com vocês. E quero expor aqui algumas das ideias e do conhecimento que eu consigo perceber nestes versículos. Não significa que é a totalidade, ou seja, mais ninguém pode ter revelação nenhuma ou entendimento nenhum sobre estes versículos. Não, é aquilo que Deus já revelou ao meu coração, eu quero partilhar convosco. Porque este tema da oração é um tema muito amado por muita gente e muito odiado por outro tanto. Porque há uma pressão na vida daqueles que são crentes de eu sei que eu tenho de orar porque Jesus disse lá aos seus discípulos: não podeis orar comigo nem uma hora. E eu, nem uma hora, eu nem 5 minutos, eu nem 10 minutos eu consigo. Ai meu Deus, Jesus deve estar extremamente chateado comigo. E acabamos por odiar algo porque não conseguimos, porque achamos que falhamos, somos fracassados no tempo de oração. Nem uma hora conseguimos orar. Então, alguns têm uma relação de amor-ódio com a oração. Eu sei que eu tenho de fazer, mas eu não sou capaz de fazer como me ensinam a fazer. Então, às vezes é complicado este assunto. Mas Jesus disse assim, no versículo 5 do capítulo 6 diz: e quando orares? Ele está a falar de vários assuntos. E estes capítulos todos do Sermão do Monte falam de como deve ser o verdadeiro cidadão dos céus. Como deve ser o embaixador de Cristo aqui nesta terra. Então ele está a dizer, no seguimento do seu sermão: e quando orares? O que é que isto pressupõe? Ele não disse, e se orares? Ele disse, e quando orares? Pressupõe o quê? Que aquele que é o cidadão dos céus, a quem ele se está a referir durante todo este sermão, a diferença entre aquele que é cidadão dos céus e aquele que não é, os gentios, ele está a dizer, essa pessoa tem a prática da oração. E aqui já começa, Mas é verdade, Jesus começa por dizer, quando? Isto é uma parte existente da nossa vida. Mas como em tudo, Jesus nos adverte que nós podemos fazer a coisa certa com a atitude errada e a motivação errada. Ok? Então, Jesus diz assim, e quando orares, não sejas como os hipócritas. Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas, nas igrejas, à frente de toda a gente,
às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que é que Jesus estava a dizer? Estava a advertir que pode haver nesta área da oração pode haver um pequeno problema, que é a atitude errada e a motivação errada, para sermos vistos pelos outros. Para que toda a gente saiba que nós praticamos a oração. Agora, com isto, lembrando que a lei judaica orienta o judeu a orar 3 vezes ao dia, Jesus não está a fazer uma afirmação contra a oração pública, ou seja, agora a partir de agora ninguém ora aqui na igreja para nós não orarmos, para não ver que ninguém está com uma atitude errada. Não é isso que Jesus está a dizer. Jesus não é contra a oração pública. Na verdade, eu quero vos dizer que a oração pública, a oração, que eu falo oração pública, não é chegar ali à rua e orar, mas é a oração que nós fazemos, que é audível, que se ouve, é uma oração que também serve. A oração que fazemos também serve para ensinamento. Quando nós ouvimos alguém orar, nós podemos ser ensinados pela oração que alguém faz. Porque aquela pessoa tem uma revelação de Deus e ela ora de acordo com essa revelação que ela tem de Deus e isso vem nos ensinar também. Então Jesus não está a colocar aqui uma posição de contra a oração pública, mas a advertir-nos de que nós não sejamos hipócritas nas nossas orações. Orando uma coisa publicamente e depois, no íntimo, não o desejamos. É como dizer, Senhor, abençoa os nossos inimigos e que eles sejam bem sucedidos naquilo que fazem e interiormente nós, e depois lá em casa, em conversa, nós queremos é que todos se L-I-X-E-M. Então não sejamos hipócritas. É isso que Jesus está a advertir. Ok? Porquê? Porque quando nós queremos ser vistos e aplaudidos pelos homens nas nossas orações, nós já recebemos o nosso galardão. O nosso galardão, a nossa recompensa já foi feita. É diante de Deus, já fomos aplaudidos pelos homens, diante de Deus, diante dos homens, já fomos aplaudidos por eles, está feito. Recebi o galardão. Não há mais nada para receber. Ok? Adiante. Versículo 6. Diz assim: mas tu, quando orares, novamente, não é? Quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. E agora eu vou fazer aqui uma pausa. Não significa que nós só podemos orar num quarto ou numa sala fechados e trancados. Porque Jesus, devido ao seu ministério, muitas vezes saía e orava num lugar deserto ou subia ao monte para orar. Portanto, isto não significa literalmente que nós temos que nos fechar num quartinho para orarmos. Mas fala do quê? Isto de entrar no aposento, de fechar a minha porta. É o contrário daquilo que vimos no versículo 5, de queremos ser vistos pelos outros, de que estamos a fazer uma coisa muito piedosa, que é a oração. Antes, Jesus revela que a oração é, em primeiro que tudo, é uma ação individual, particular, íntima, de proximidade com alguém, neste caso, com Deus. Ok? Adiante. No versículo 6 vamos continuar. Fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. O maior galardão. Eu coloquei, vou já dar o título, mas é catchy, é só para ser catchy. Ou seja, é o anzol. É o poder sobrenatural da oração. Nós vamos hoje aprender o poder sobrenatural da oração. Então Jesus está a falar aqui. Ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Quem é que quer a recompensa de Deus? Alguém?
Toda a gente quer. Você levanta-se para trabalhar por quê? Porque quer recompensa. E alguns querem só esta recompensa, outras querem progredir na carreira, outras querem um status social devido à profissão que têm, mas toda a gente quer recompensa. É ou não é verdade? E nós também queremos recompensa da nossa vida de oração. E sabe uma coisa? Deus quer recompensar. Porque Ele diz, o teu Pai que vem em oculto, te ver secretamente, te recompensará. Porquê? Ponha aí na sua Bíblia, se você não tem o hábito, não faz mal, não é sacrilégio, não é ser profano escrever na sua Bíblia. Pode escrever na sua Bíblia, desde que seja com uma caneta bonitinha, bem escolhida. E pode escrever Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus ama aquele que se aproxima dele com fé. Que Deus recompensa. Deus recompensa nós aproximarmos de Deus com fé. Vamos continuar. Versículo 7. E orando novamente. E Jesus está mesmo firme nesta ideia que nós oramos. Hein? Fixe. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Agora, vou fazer aqui novamente um parênteses. Jesus não é contra nós pedirmos coisas. Em Mateus, ainda neste sermão, no capítulo 7, no versículo 7, diz: pedi e dar-se-vos-á. E depois em Lucas 18, Jesus conta uma parábola acerca de orar sem nunca desfalecer, sem desistir. E dá o exemplo da viúva que ia bater à porta do juiz, faz-me justiça. E ia um dia, ia dois, ia três. E foi 386 dias até que o juiz diz: vamos ver, livre desta viúva, vou-lhe fazer aquilo que ela quer. E Jesus disse: não vos fará também justiça o vosso Pai? Então Jesus não é contra pedir, mas Ele é contra usarmos de vãs repetições. E o que são vãs repetições? Ora bem, vãs repetições, para mim, que eu tenho ao ler a palavra de Deus, eu vejo que é aquilo que nós oramos, aquilo que nós falamos, mas é da boca para fora, sem que o nosso coração esteja, digamos assim, engajado, comprometido com aquilo que nós estamos a orar. Isso é uma vã repetição. Vocês deixem uma marca aqui em Mateus. Se vocês quiserem abrirem Isaías 29:13. Isaías 29:13. Diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E isto inclui aquelas pessoas que não conhecem Deus, que são os tais gentios que Jesus refere, mas infelizmente inclui uma grande percentagem daqueles que dizem conhecer a Cristo, serem cristãos, usando de vãs repetições, tendo uma boca até pronta para proferir palavras e orações, mas o seu coração não está naquilo que está a orar. Senhor, eu oro para que tudo vá bem com aquela pessoa, que eu não gosto nada. Mas Jesus disse para nós abençoarmos. Jesus disse para nós fazermos bem a quem nos faz mal. Mas eu desvio-me de me encontrar com essa pessoa porque eu não lhe quero dizer absolutamente nada. Eu não quero saber se a pessoa está com algum problema ou precisa de alguma coisa, porque eu não vou ajudar. Porque aquela pessoa fez-me muito mal.
Então eu oro para que Deus abençoe essa pessoa, mas eu não estou disposto a fazer aquilo que a minha boca disse. Porque para o Senhor abençoar essa pessoa, pode ser que Ele queira usar-se da minha pessoa para ajudar quem me fez mal. Porque se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Como é que eu vou fazer isso? À distância? Vou fazer à distância? Não, é com proximidade. Não é evitando o caminho de me encontrar com ele, mas é encarando e ajudando, sendo praticante da palavra de Deus. Então se a nossa boca profere coisas que o nosso coração e o nosso corpo não está disposto a fazer, são vãs repetições. Ok. E, por exemplo, Marcos, podem abrir Marcos 7. Vamos só ler Marcos 7. Jesus estava a citar o versículo que acabámos de ler, de Isaías 29, 13. Ele diz assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. 7,6. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. Fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. E no versículo 13 diz: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Houve um período da minha vida que eu orava e orava com entusiasmo, e na igreja onde eu estava era encorajada a oração, nós orarmos, nós termos comunhão com Deus, nós falarmos com Deus. E eu fazia isso com bastante fervor e alegria, e gostava e gosto. E a partir de uma certa altura, nessa igreja começou-se a instituir a obrigação de orar, mas de orar de uma certa forma, de repetir uma série de coisas, repetir diariamente uma série de versículos, até que o nosso coração não estivesse lá mais. Ficava no automático, até estar no automático. E isso tornou-se na minha vida, eu não estou a dizer que se tornou na vida de toda a gente dessa igreja, mas tornou-se vãs repetições. Vãs repetições. A minha boca falava, mas o meu coração já não estava lá, já se tinha desligado completamente. E houve uma altura que eu reparei nisso, que o Espírito Santo me fez reparar nisso, e eu comecei a procurar dentro daqueles temas que era obrigatório fazer, eu comecei a procurar outras passagens, porque a Bíblia não são só meia dúzia de versículos, a Bíblia tem muitos versículos, tem muita coisa. E eu comecei a procurar, no meu próprio tempo, comecei a procurar outros versículos e a procurar a palavra de Deus. Mas muitos encalham nisto e nós podemos usar de vãs repetições, mesmo sendo cristãos. Essa não é a vontade de Deus. Orações ocas, orações desprovidas de qualquer sentido e de qualquer vontade do nosso coração, são vãs repetições. Não é por dizer muitas vezes que Deus vai ouvir, mas é se o meu coração estiver naquilo que eu estou a pedir a Deus, naquilo que eu estou a falar com Deus, é isso que Deus ouve, porque Deus olha para o nosso interior. Deus vê o nosso interior. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, referindo-se aos gentios, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes.
Novamente somos advertidos para manter uma boa atitude e uma boa motivação no que diz respeito a uma vida de oração. E agora coloca-se uma pergunta. Não sei se vocês fizeram essa pergunta, mas eu fiz. Eu olhei para o texto e eu disse: porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Se Deus sabe o que é que eu preciso antes de eu pedir, por que é que eu tenho de pedir? A resposta que eu tive, compartilho com vocês hoje, e vou mais adiante no texto voltar e penso que Jesus refere a isso no texto, mais à frente, é que é necessário nós pedirmos, mesmo Deus sabendo aquilo que nós necessitamos, para nós reconhecermos que nós dependemos dele, que ele é Deus e nós não. Então Deus quer que a gente peça coisas. E oração, às vezes a pessoa diz, orar não é só pedir, orar é falar com Deus. Sim, orar, e nós vamos ver o que é orar. Jesus, quando começou no versículo 5 a dizer, quando orares, esta é a palavra que Mateus colocou em grego. Não sei se eu consigo dizer. Prosoiromai. É isto, é uma palavra grega. Que quer dizer o quê? Está dividida em 3 partes. Oire, que é uma prece a Deus, que inclui fazer um juramento. Oiromai é invocação, é um pedido, é uma súplica. E pros quer dizer na direção de, nesta posição de dobrar, de vassalagem, de rendição. É como a palavra adoração, proskeneu, que é dirigir-se assim, dobrando-se, como alguém faz diante de um rei. Dobra-se, não é? Nós já vimos isso muitas vezes em muitos filmes, até mesmo às vezes em situações de Estado, não é? Vemos há uma leve inclinação, e então no Oriente vemos isso ainda mais, que há esta inclinação, até não lhe dar logo olhos nos olhos, para respeito da pessoa. Enfim, então é isto que esta palavra quer dizer. Significa o quê? Eu juntei em 3 palavras: consagrar, pedir e louvar. Orar é isto, consagrar, pedir e louvar. Quando eu vou a Deus e incluo um juramento, não é uma promessa, ó Deus, se tu fizeres isto eu vou fazer aquilo. Não, o que é isto, juramento? É uma consagração. Senhor, eu estou aqui para obedecer à tua palavra. Porque Jesus não disse se orares, disse quando orares. Eu estou aqui para obedecer. Eu estou aqui para ouvir o que tu tens a dizer. Eu estou aqui também para pedir, porque Jesus não disse para nós não pedirmos. Ele disse, o vosso Pai até sabe, antes de pedir, significa o quê? Que nós vamos pedir. Mas antes de pedir, Ele já sabe. Mas vamos pedir com confiança, porque Ele disse, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará Deus bens, coisas boas àqueles que lhe pedirem. Deus tem prazer em dar aquilo que nós pedimos. E também, oração é também louvar a Deus. Quando eu me dirijo a Ele, declarando que só Ele é a minha fonte e só Ele me pode dar aquilo que eu preciso, eu estou a louvá-lo. Eu estou a exaltá-lo acima de mim, acima das minhas circunstâncias, acima dos meus conhecimentos, acima do meu dinheiro. Só Ele é digno. Há pessoas que gostam de separar a oração em oração do tipo A, do tipo B, parece quase o check-up, grelha A, grelha B, mas é oração. Oração é falar com Deus, é pedir a Deus, é louvar a Deus, é o consagrar-me a Deus, é o interceder por outra pessoa. Tudo isso é oração. É eu inclinar-me para Deus e pedir e suplicar e declarar que eu sou dele e tudo o que ele disser para eu fazer, eu vou fazer. Isso é oração. E não precisa de ser de 1 hora.
eu posso fazer isso em breves segundos, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso a caminho do trabalho, eu posso fazer isso enquanto eu sirvo uns cafés, eu não, mas o Miguel, ele pode fazer isso. Porque nós vamos ver que nós temos uma posição privilegiada. Vamos continuar? Ainda não chegamos à oração do Pai Nosso, meu Deus. Então vamos continuar. Versículo 9. Jesus diz, finalmente, portanto, vós orareis assim. É isso mesmo que eu preciso, uma fórmula. 2 mais 2 são 4. Tadã! Mas Jesus, quando disse, vós orareis assim, não era uma fórmula, não era uma oração mágica, milagrosa, pauzinhos de perlim-pim-pim, não era uma oração amuleto para nos livrar de algum mal. Muitas vezes nós cristãos tornamos a oração que chamamos a oração do Pai Nosso em vãs repetições. Pai Nosso, Santo, santificado seja o vosso nome. Nós sabemos, há quem conta até por bolinhas. Mas nós também fazemos isso. Quando dizemos da boca para fora esta oração, porque não sabemos mais o que é que devemos dizer e fica giro ficar ali uma oração bíblica, Pai Nosso é bíblico, portanto posso dizer, mas não temos compreensão e não temos o nosso coração naquilo que estamos a dizer. Então, Jesus disse assim, isto são princípios que Ele nos ensina nesta oração. Orem assim. E vamos começar. Eu leio para vocês. Pai Nosso que estás nos céus. Está uma vírgula, mas eu vou fazer aqui um ponto. O que é que isto quer nos dizer? Pai. Significa o quê? Não somos órfãos. Não estamos sós. Temos um Pai. Temos um Pai. Temos um relacionamento que é inquebrável. Infelizmente, eu sei de casos de pessoas que perderam os filhos, ou por um aborto espontâneo, ou porque depois de terem nascido, morreram. Aquelas pessoas, aquela mãe e aquele pai serão mães e pais para sempre. E aquele bebê ou aquela criança ou aquele filho já adulto que tenha morrido antes dos seus pais, será sempre o seu filho. A pessoa que tenha três filhos vivos e que lhe tenha morrido o quarto filho, ela nunca diz que é mãe ou que é pai de 3 filhos. Diz sempre que é de 4. Porque é um laço inquebrável. Nunca deixará de ser pai, mãe e filho e filha. E o que é que Jesus está a dizer, amigos? Pai. É um relacionamento inquebrável. Não há nada que possa quebrar este relacionamento entre ti e o teu pai. Não és órfão. Também o pai cuida. Essa é a função do pai. Mas não é só isto que ele fala. Ele diz Pai Nosso. E aqui, eu assim, Pai Nosso. O Pai não é só meu. Porque Jesus não disse, orareis assim, Pai meu ou meu Pai. Ele disse Pai Nosso. Significa o quê? Se Ele é Pai Nosso, é Pai de mais alguém. Significa que eu não estou só. Não só eu tenho pai e não sou órfão, mas eu não estou só. Eu tenho um sistema de suporte que é a minha família, que Deus me deu, que são os meus irmãos em Cristo. Eu não estou só. Eu tenho pai e eu tenho irmãos. Por isso Ele é Pai Nosso. Por isso a nossa vida de oração não se deve restringir a mim, a eu e para mim. E pós da minha casa, vá, eu faço esse favor. Não, tem o nosso, tem uma família que Deus me deu, que são os seus filhos, e por eles também devo orar e me preocupar e cuidar e relacionar.
Ele não me deixou só, por isso é que ele disse, não deixem a vossa congregação, como é costume de alguns, mas antes vão-se apoiando uns aos outros, exortando uns aos outros, até que chegue o grande dia, em que Cristo nos vem buscar. Não somos órfãos e temos família. Não estou só, não sou o único. E devo aprender a viver em família. Depois ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus. Ok. Ele está no céu. Mas não significa que ele esteja distante. Ele está numa posição de autoridade. E numa posição onde ele vê muito melhor do que eu. Sabe porquê que toda a criança quer colo? Quando, por exemplo, vai a um centro comercial, primeiro, quase passado 2 segundos de lá estar, já está a pedir colo. Porque eles querem ver ao nível que não seja das pernas. Eles não querem olhar para pernas, eles querem ver o que nós estamos a ver. E por isso pedem colo ao pai, porque ele está numa posição superior, elevada. Assim o nosso pai está numa posição elevada, superior. Ele vê melhor do que nós. Ele está nos céus. E ele tem uma posição privilegiada sobre aquilo que nós conseguimos ver. Ele está acima de tudo e sobre tudo, inclusive de mim. Ele está acima. No restante do versículo 9 diz, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Esta palavra santificado, quem é que sabe o que quer dizer santificado? Santificar, separar. É a versão, ou é o significado, e está certo, mais usual. Separado. Mas eu fui atrás. Não, separado, às vezes fala de ostracismo, de separar e colocar lá num canto e ignorar. E não é essa a intenção quando é santificado, não é separado, ignorado. Não. O que é este separado? Este santificado seja o teu nome. Agiadzo, que é a palavra grega para este santificado, diz assim, distinguir. Então eu vou-vos dar santificado seja o teu nome em todos os significados desta palavra santificado. Agiadzo. Distinguir entre os demais nomes. Não é um nome qualquer, é o nome acima de todo o nome. Deus revela-se com vários nomes ao longo da Bíblia, para que ele seja evidenciado, notabilizado, não confundido com outro. Isto é tudo a mesma coisa, todos os caminhos vão dar a Deus. Santificado seja o teu nome. Há um nome acima de todo o nome. E só há um caminho, uma verdade e uma vida, e o seu nome é Jesus Cristo. E para que ele não seja confundido com outro, conhecer a diferença. Não misturar Deus com o Dalai Lama, com o humanismo, com o Feng Shui, com o Reiki, com o Yoga, com o humanismo. Somos todos muito bons e queremos love and peace. Não confundir com o outro. Deus é único. E isso é o significado de santificado seja o teu nome. Não seja confundido com o outro. Não há outro Deus. Destacado. Visto claramente. Ainda que de longe, ou seja, avistar ao longe e saber do que se trata. Isto é santificar o nome de Deus, é saber algo diferente conseguimos ver ali. Ainda que seja ao longe, consegue-se ver a diferença. Santificado seja o nome de Deus. Que seja destacado, notabilizado naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos como cidadãos do céu, embaixadores de Cristo. Que o nome de Deus se consiga destacar acima daquilo que nós somos e acima do que nós fazemos. Amém? Jesus continua, venha o teu reino. Eu
gosto tanto deste versículo. Venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem tem reino é rei. Quem tem reino é rei. E Deus é rei. Venha o teu reino. Ele é rei. Ele é rei, ele é soberano, ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele tem o governo, ele é o Senhor e é o dono de tudo. E de nós também. E tudo inclui-nos a nós. Venha o teu reino, venha o teu reinado, venha o teu governo, venha a tua soberania sobre a minha vida. Assim na terra como no céu. Não é na terra toda, é nesta terra que é embaixador de Cristo. Aqui onde está a embaixada de Cristo, seja feita a vontade de Deus aqui nesta terra. Há muita gente que ora pela paz mundial. Eu não sei como é que isso é possível, se contradiz tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Ai, vamos orar para termos paz. Para não haver guerra. Para não haver doenças, para não haver males no mundo. Mas a Bíblia diz que é preciso que haja, que vai haver. E que vai ser tão difícil no fim. Então como é que eu vou orar uma coisa que é contra a vontade de Deus? Qual é esta vontade que Deus quer fazer? Deus fará a vontade que Ele tem para esta terra, para este planeta, independentemente de nós queremos ou não, de gostarmos ou não. O que é que Jesus está a ensinar? Nós, embaixadores de Cristo, nós que somos portadores da embaixada de Cristo, seja feita a vontade dEle nesta terra, como é feita no céu. Amém? A tal da consagração que indica a oração que Jesus nos ensina. Ele é quem estabelece as regras e Ele é acima de nós. Ele é Deus e nós não. Este versículo mostra-nos claramente de que Ele é Deus e nós não. Nós somos seu reinado. Para Ele reinar, para Ele governar. Mas não diz lá um versículo que nós somos reis e sacerdotes? Pois lá em Apocalipse diz que nós reinaremos para sempre. Nós não somos nem nunca seremos Deus. Ok? Seja feita a tua vontade. Os anjos obedecem à palavra do Senhor. E assim nós devemos obedecer também. Assim na terra como no céu. O que há no céu? Há ordem, há beleza, há harmonia. E há a presença de Deus continuamente. E é isso que Deus quer fazer nesta terra. Que haja ordem, beleza, harmonia interior. Não estou a falar de beleza exterior. Estou a falar interiormente. Que nós vivamos uma vida de ordem, não vivamos na confusão, vivamos na paz de Deus, que não vivamos na desordem, na confusão, nos ódios, nas contendas, onde existe toda a espécie de obra maligna. Que não seja isso que governa o nosso coração, que nesta terra governe a ordem, a beleza e a harmonia de Deus. Versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus quer suprir todas as necessidades da nossa vida. Fala de alimento material, não é? Jesus disse depois mais à frente, neste mesmo capítulo 6 está descrito: não andeis ansiosos sobre o que é que vão comer, o que é que vão vestir, como é que vai ser. Deus sabe, precisam dessas coisas, mas busquem primeiro o reino. O reino? O que é isto? Eu ter de ir à igreja todos os dias? Não. Busca que Ele reine em ti. Obedece às leis do rei. Anda de acordo com as regras do soberano. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas Deus também quer ser o nosso alimento espiritual. Jesus disse: eu sou
o pão da vida. E Jesus escandalizou a muitos, dizendo que quem não comer o meu corpo, né, a minha carne, diz assim, comer? Sim, Jesus é alimento. Jesus é o verdadeiro pão. E Ele quer nos alimentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso também é alimento para a nossa vida. O alimento espiritual que Deus nos quer dar. O suprimento na estação própria. Vivamos o hoje. Cada um faz a sua parte. Nós fazemos a nossa, Deus faz a dele. Por isso em Salmo 127 Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Vai ser escusado trabalhar muito. Vai ser escusado andar a comer pão de dores. Porque assim dá Deus sono aos seus amados. Deixe Deus fazer a parte dele e nós façamos a nossa parte. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta palavra dívidas e devedores está em Lucas, no capítulo 13, no versículo 4, onde fala acerca da torre de Siloé que caiu, e Jesus perguntava: vocês acham que estes são mais culpados do que os outros? Usando esta palavra, ofeites. É só para saberem que eu sei, que pesquisei. O que é que quer dizer? Dívida, devedor, culpado. É alguém que tem uma obrigação moral, um agressor, um delinquente, um transgressor moral. E isto somos todos nós. Todos pecaram. Todos são culpados e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus nos deu uma dádiva, um dom gratuito. Deus deu-nos Cristo e deu-nos o perdão das nossas transgressões. Então, assim como nós fomos perdoados, devemos perdoar os outros. Por que é que nós temos dificuldade em perdoar os outros? Porque muitas vezes fazemos orações ocas. Dizemos de boca para fora que queremos perdoar. Eu perdoo, eu perdoo. Não, enquanto o coração não quiser perdoar, pode dizer que quer perdoar até cair a língua. Não vai conseguir perdoar. Quando o coração quiser perdoar, assim como a boca diz eu quero perdoar, quando nós compreendemos a culpa que tínhamos e a graça que Deus estendeu para a nossa vida, então nós podemos compreender um pouco da graça que temos de estender aos outros que nos ofendem. Desconhecemos a graça de Deus, por isso temos dificuldade em estender essa graça para os outros. Estender um perdão, a misericórdia, a longanimidade, a paciência. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Diz que o fruto do Espírito é amor, fé, longanimidade, mansidão, temperança. Está a falar do quê? Não está a falar do quê? Está a falar de quem? Está a falar de Deus. Deus é amor. Deus é fiel. Deus é longânimo. Deus é manso. Deus é paciente e misericordioso. Falta-nos o fruto do Espírito porque nos falta entender o Deus que é o fruto do Espírito em nós. Versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque pausa, vou dividir isto em dois. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Esta palavra induzir, às vezes pode dizer, então mas Deus leva-nos à tentação. Não, a palavra de Deus diz que não. Deus não é tentado, nem tenta ninguém. Então o que é que isto quer dizer?
Podemos dizer que há certas palavras que os tradutores da Bíblia puseram mediante também o conhecimento que eles tinham, e às vezes as palavras sofrem transformações ao longo dos anos, e para nós esta palavra é muito estranha. Mas eu quero vos dizer que não é Deus que tenta. A palavra de Deus nos ensina que nós não somos tentados de fora para dentro, mas nós somos tentados de dentro para fora. É a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo das coisas é que nos leva à tentação. Então o que é que nós pedimos a Deus? Não nos induzas à tentação, ou não nos leves pela tentação, ou seja, protege-nos dos caminhos que nos fazem ser tentados. Protege-nos das coisas que nos fazem ser tentados. Se há uma pessoa aqui que é tentada, vamos supor, a ver pornografia, se for preciso, corta o acesso à internet. Não vê, não tem acesso, corta os acessos. Corta os acessos à tentação. Se tem tentação de gastar demais, corta o acesso a essa tentação. Corta o cartão de crédito, corta as idas ao centro comercial, não vás. Corta os acessos à tentação. Ai. Mas livra-nos do mal. Sabe uma coisa? Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus 26, 41, em Lucas 22, 40, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É isto que Jesus está-nos a ensinar. Oração, para que Deus te ajude a não entrares em tentação, a controlar os teus apetites descontrolados. Porquê? Em Mateus 15, só para vocês terem referência e poderem estudar em casa, a partir do versículo 18, Jesus dizia, do coração saem os maus pensamentos, sai a prostituição, sai o roubar, sai o matar. Veja aí, no instante, 2 de Pedro 2. Versículo 9, 2 de Pedro 2,9 diz assim: e assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Em mim não há força, por isso eu uno-me à força que é maior do que eu, que é ao Senhor. Através do quê? Através da oração, onde eu lhe peço, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a resistir à tentação. Finalizando esta oração, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Atenção. Pai nosso, o pão nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, não nos induzas à tentação, livra-nos. E agora, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Tudo o resto é para nós. Isto é única e exclusivamente para Deus. O poder, o reino, a glória é para Deus. Qual é o galardão de uma vida de oração? Glorificar a Deus. Mas não é receber coisas de Deus? Não. Mas Deus não me quer dar coisas? Sim.
Porque Ele sabe o que nós precisamos. E se nós precisamos, Ele tem todo o prazer em nos dar. Mas o maior galardão de uma vida de oração é: Teu é o poder, Teu é o reino, Tua é a glória. Glorificar a Deus. Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Diz assim: A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Nós fomos criados para a glória de Deus. Como? Através da transformação que existe na oração daquele que crê em Deus. Oração não é uma checklist. Já fiz. Pai Nosso, venha o teu reino. Agora, não é uma checklist, são princípios. Quando eu vou à oração, eu vou confiante que Deus vai suprir a minha necessidade. E não é uma ordem que eu tenho de seguir, mas são princípios que eu tenho de saber. Quando eu vou orar ao meu Pai. É um relacionamento inquebrável. Eu não preciso ter vergonha daquilo que eu fiz, porque Ele já sabe o que eu fiz. É um laço inquebrável. Eu posso ir a Ele, mesmo que eu me tenha esparramado e tenha feito o que Ele disse para eu não fazer, mas eu posso continuar a ir a Ele porque Ele é meu Pai. E nunca me vai rejeitar. Eu posso ir a Ele porque Ele é soberano, Ele é dono de tudo, e se eu preciso, eu posso lhe pedir. Porque Ele tem prazer em responder à minha oração. Mas Ele também tem prazer em governar sobre a minha vida e que eu lhe seja obediente. Assim como os anjos lhe obedecem, também eu seja obediente a Deus. E quando nós oramos desta forma, com este entendimento, nós recebemos a maior bênção que é a oração, que é a transformação da nossa vida. É conhecer a Deus cada vez mais e glorificar, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória para sempre. Não tem fim, é eternamente essa glória. Sabe? Quando nós vamos ler ali Hebreus 11, fala de alguns heróis da fé. Quem é que já sabe disso? Os heróis da fé. E vemos lá pessoas pouco prováveis de lá estar. Está lá uma prostituta. Está lá um mentiroso. Abraão mentiu, disse que a Sara era a irmã dele. Mentiroso. Mas nós somos filhos de Abraão. Davi, toda a gente conhece a história de Davi, e não é pelo Golias, é também pela outra parte, menos bonita. E ainda Deus diz que era um homem segundo o seu coração. Porque apesar dos erros dele, dos pecados dele, ele queria honrar a Deus. Ele deixava que a soberania de Deus viesse sobre ele. Quando Deus diz, olha, havia um senhor que tinha uns cordeiros e tal, mas depois viu o cordeiro do outro que só tinha um, mas ele quis e foi lá buscar. Usurpou o poder que tinha, foi lá buscar. Ai, malandro, vamos fazer o que é esta pessoa? Vamos matar, vamos julgar, vamos prender. Pois és tu. O que é que eu fiz? Quando vem o reinado, quando vem a soberania de Deus sobre a vida dele, o que é que ele faz? Em vez de endurecer, ele se derrete na presença de Deus e ele diz, Senhor, sou miserável. Por isso ele disse naquele Salmo 32, se não estou em erro, enquanto eu me calei, os meus ossos secavam. Até gemiam, parecia um bramido. Mas quando eu te confessei a minha culpa, encontrei perdão e alívio para a minha alma. Quando nós orarmos, é isto que Deus quer que encontremos. Alívio para a nossa alma. Ordem, beleza, harmonia no nosso interior para glorificar a Deus. Então o poder sobrenatural da oração é este. É a nossa transformação e a glorificação do nosso Pai. Amém? Quero-vos encorajar todos, e a mim também, a orarmos cada vez mais. A sermos pessoas de oração, sem medo,
sem medo de pedir, sem medo de nos chegarmos a Deus, porque Ele é bom. E como nós cantamos hoje, o seu amor é para sempre. Amém? Podemos baixar as nossas cabeças. Eu gostaria de dizer o seguinte: se está aqui alguém que não tem este relacionamento com Deus, diz, não me sinto à vontade para me chegar a Deus como Pai, eu quero dizer que Deus está de mãos estendidas para receber e para lhe dar este relacionamento a partir do dia de hoje. Aqueles que até sabem que Deus é Pai, mas se têm afastado porque um dia não orei, outro dia não orei, outro dia fiz mal e sinto-me tão longe. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vamos orar todos juntos, apenas para ajudar aqueles que se sentem mais inibidos e mais constrangidos, às vezes pelo facto de não orarem há tanto tempo, e só para ajudar. No entanto, se não quiser repetir a oração e se quiser fazer a sua própria oração, faça. Mas aqueles que quiserem repetir podem dizer comigo: querido Deus e Pai, eu chego-me a Ti para que hoje eu seja selado com este selo do Teu Espírito Santo, que me dá a certeza de que eu sou Teu filho e que Tu hoje passas a ser o meu Pai e que me ouves sempre que eu oro e me atendes, ajudas-me. Eu Te agradeço porque enviaste Jesus para perdoar a minha culpa. Muito obrigada pelo perdão dos meus pecados. Eu aceito o senhorio de Jesus Cristo na minha vida. Ele é o meu Senhor. De hoje em diante, venha o Teu reino sobre a minha vida, para que eu seja uma terra de ordem, beleza e harmonia para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta semana eu tinha enviado